Boa noite a todos, que bom estarmos aqui para novamente estudarmos a Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar mais um tema do livro Passos para o Reavivamento Pessoal. E hoje nós vamos falar sobre a divina palavra profética para os últimos dias. Vamos fazer um resumo aqui e também a importância da nossa conversão e da ação do Espírito Santo em nossa vida, para que mais pessoas venham seguir a Cristo e mais pessoas façam parte também da nossa igreja e também alcancem a salvação. Mas antes do nosso tema de hoje, eu quero pedir oração aqui. Primeiro um agradecimento, porque Deus ele tem atuado na vida da Rosane, do Antônio Marcos. Graças a Deus ela já está melhor, já está se recuperando. Então agradecer a Deus pelas orações de vocês e porque Deus ele tem atuado na vida dela. Peço oração também pela Ana, pela Rafaela e pelo netinho dela, o Arthur, para que Deus continue fortalecendo eles, assim como tem fortalecido e guiado a cada dia, para que logo eles estejam bem. Deus também está atuando na vida deles, na recuperação, e que Deus continue fortalecendo a Ana, a Rafaela e o Arthur e também toda a família deles. Também peço uma oração especial por uma criancinha, um menino. Ele tem 5 meses de vida, o nome dele é Guilherme, e ele está internado aqui em Passo Fundo. Está com um nível de plaquetas muito baixo, então vamos orar por essa criança. Os pais dele são de Estação, ali perto de Erechim, e vamos orar pela família e por ele também, pela recuperação, para que Deus continue colocando a sua mão sobre essas pessoas e principalmente sobre esse menino também, que Deus continue fortalecendo e dê saúde a ele. Eu tenho mais 2 pedidos especiais. Um é para que vocês orem pela Angelina, que eu conheci ontem, o esposo dela, o Evandro. Ela teve um contato com a Palavra de Deus, estava estudando a Bíblia, e ela tomou a decisão de se entregar a Cristo e ela está estudando. Ela vai continuar os estudos agora com o pastor Tony, que está conosco aqui em Passo Fundo, e pedir para que Deus continue abençoando ela, a família dela, dando saúde e proteção também a eles, e para que Deus ele também seja favorável a eles em todas as necessidades e os problemas que eles têm enfrentado. E um pedido também é sobre a nossa semana de evangelismo escola que nós vamos ter aqui na cidade, nos 2 distritos. Começa no dia 1º de maio, vai até o dia 8. É um programa onde os pastores eles têm aulas de manhã, aulas sobre evangelismo, técnicas também de pregação, aulas nessa área do evangelismo, e durante a noite eles fazem programações na igreja, ou seja, eles pregam e fazem um evangelismo na prática. Então, peço que vocês olhem para essa nossa programação, vai ser do dia 1º ao dia 8, orar também para que nós tenhamos condição de fazer esse evangelismo de forma presencial. Então, nós teremos aqui vários pastores, aqui na Igreja Central, na Victor Isler, na Vera Cruz, na Coab também. Talvez alguma delas nós não tenhamos algum pastor, vai depender da quantia de pastores que virão aqui. Então, eu peço para que vocês continuem orando e que convidem os seus amigos, familiares, as pessoas que estão estudando a Bíblia também para participar desse programa. Então começa no dia 1º, no sábado de manhã, e vai até o dia 8 de maio. A programação durante a noite será às 19h30, e nos dias, no sábado de manhã nós teremos também, no domingo, nos dias normais de culto. Então peço que vocês orem aí para essas pessoas e também para essa programação que nós teremos aí na primeira semana de maio. Então, antes do nosso tema de hoje, quero convidar você para fazer oração e orarmos por esses pedidos que nós fizemos e pedir para que Deus ele continue nos iluminando. Vamos orar? Senhor, queremos agradecer pela tua proteção, pelo teu cuidado. Agradecemos porque o Senhor tem abençoado e guiado a Rosane, ajudado na recuperação dela. Obrigado que o Senhor ouviu nossas orações. Também continuamos orando aqui pela Ana, para que o Senhor continue ajudando na recuperação dela, da Rafaela, do Arthur, que o Senhor estenda a tua mão sobre eles e também dê a cura a eles e que eles cada dia também estejam mais próximos de ti. Também oramos aqui pelo menino, o nome dele é Guilherme, e ele está internado aqui em Passo Fundo. Ele tem apenas 5 meses de idade. O Senhor sabe a aflição que os seus pais têm passado, aquilo que eles têm enfrentado por causa da condição de saúde dele. E nós pedimos que o Senhor também estenda a tua mão sobre ele, que o Senhor o ajude, o Senhor o liberte, o Senhor venha dar cura a ele e também conforto à sua família. Também oramos pela Angelina, pelo Evandro, que o Senhor continue capacitando eles e ajudando que eles estejam cada dia mais próximos de ti, para que eles possam também aprender, para que eles venham aprender a tua palavra
e que eles sejam tocados por Ti, que o Senhor continue fortalecendo a Angelina nessa decisão que ela tomou de entregar a vida a Ti e capacitando ela a cada dia. Também oramos pela nossa programação na primeira semana de maio, o evangelismo que nós teremos aqui na cidade, que o Senhor continue capacitando os pastores, dando entendimento a eles e que muitas pessoas também sejam alcançadas pela Tua Palavra. Nós pedimos também que o Senhor nos abençoe no culto dessa noite, que o Senhor venha nos dar entendimento e que nós venhamos ser capacitados por Ti. Nós agradecemos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o nosso tema de hoje então ele fala sobre a divina palavra profética para os nossos dias. Vou fazer para vocês um resumo aqui, vai ser algo bem sucinto, mas que seja fácil da gente compreender e também internalizar essa mensagem. Falar também sobre a importância de nós termos uma conversão verdadeira, e isso influencia muito no aspecto da conversão de outras pessoas e pessoas que também vêm buscar conhecer a Deus e que também vêm fazer parte da nossa igreja. E o que acontece quando nós não temos realmente uma instrução através do Espírito Santo, que não somos cheios do Espírito Santo, e o que acontece quando essas pessoas elas também acabam se aproximando da igreja, se aproximando de nós. Então a gente vai ver a importância aí do nosso relacionamento com Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, antes de nós fazermos a leitura aqui de alguns aspectos do capítulo desse livro, no livro de Amós, capítulo 3, e o verso 7. Então procurem na Bíblia de vocês o livro de Amós, capítulo 3, e o verso 7. E aqui diz assim, Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Esse é um texto bem conhecido. E esse texto deixa bem claro que Deus ele não faz nada sem primeiro revelar os seus planos, os seus desígnios aos profetas. A palavra profeta, ela tem um significado que significa boca de Deus. Então o profeta nada mais é que alguém que leva a mensagem de Deus para a sua época, para as pessoas. Durante todo o período em que a Bíblia foi escrita, Deus usou muitos profetas. Deus, nos nossos dias, também usou uma profetisa para trazer a sua mensagem, uma orientação a nós. Então, quando nós queremos saber da vontade de Deus e queremos aprender sobre os desígnios de Deus, nós devemos ouvir, ler a mensagem dos seus profetas, para entendermos a sua vontade. Então, como o texto fala, Deus ele não faz nada sem primeiro revelar aos seus profetas, e os profetas revelam o desígnio e a vontade de Deus para todos nós. Então Deus, a gente vê que ele tem esse costume de revelar a sua vontade, se comunicar com o ser humano. Em razão do pecado, a gente sabe que Deus ele não pode falar pessoalmente conosco, senão nós seríamos destruídos por causa do nosso pecado em relação à glória de Deus. Mas Deus ele usou um meio, e esse meio foi os profetas, com quem ele se comunica através de sonhos, visões. No passado ele também falava com esses profetas para que eles pudessem trazer a mensagem para cada um de nós. Então, o profeta é aquele que leva a mensagem de Deus. Eu quero passar algumas informações para vocês aqui a respeito disso, que ele concedeu essas mensagens proféticas para todos eles no tempo do fim. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, nós cremos que Deus ele usou uma mulher chamada Ellen White para transmitir a sua palavra, nos ensinar sobre algumas coisas que seriam necessárias para o tempo do fim, ou seja, para os nossos dias de hoje. E nós vamos ver alguns aspectos importantes nessa questão de nós acreditarmos, ou seja, nós seguirmos as orientações que Deus tem dado aos seus profetas. Então, uma vez que muitas coisas do passado mudariam completamente, é importante e necessário ter a informação adicional relevante sobre a vinda de Deus. Então, nós podemos dizer que Deus ele usa os profetas de uma forma que é uma atualização. Então, por isso que a Bíblia tem vários livros escritos por vários profetas em períodos diferentes. Depois vem um período onde existiam os apóstolos que também falavam e pregavam sobre a palavra de Deus. E Deus usa os profetas como uma atualização. Conforme o tempo vai passando, algumas coisas vão mudando, e não mudando assim em relação aos planos de Deus, mas o ser humano em muitos momentos acaba se afastando, se tornando infiel,
Deus ele precisa renovar o seu relacionamento com o homem, ou seja, o homem precisa renovar o seu relacionamento de fidelidade com Deus, como nós temos aprendido aí na questão das alianças, onde fala na escola sabatina. E Deus ele usa os profetas para trazer essas mensagens relevantes até o período da segunda vinda de Cristo. Por isso que esses conselhos de Deus, eles incluem algumas coisas. Por exemplo, os profetas eles falam sobre o estilo de vida de um cristão, daquele que segue a Cristo, aquilo que nós precisamos mudar no nosso estilo de vida. Trazem admoestações, orientações do que nós precisamos fazer, do que nós precisamos abandonar, exortações, quando eles falam sobre o que nós também precisamos mudar na nossa vida cristã, o que nós precisamos abandonar em relação à nossa comunhão com as outras pessoas e com Deus também. E os profetas, então, são esses, a gente pode dizer assim, aquele que traz a mensagem de Deus e atualiza o povo de Deus naquilo que eles precisam mudar, nas decisões que eles precisam mudar. Mas como a gente está falando sobre pessoas espirituais e não espirituais, dentro do contexto desse tema do livro, uma pessoa espiritual aceita mais facilmente esses conselhos do que uma pessoa carnal, ou seja, aquele cristão que está morno na fé. O espiritual ele tende a aceitar mais essa orientação dos profetas. Mas só porque uma pessoa ela leva a sério esses conselhos, não quer dizer que essa pessoa ela é espiritual. E eu quero ler com vocês aqui mais um texto, agora no livro de Deuteronômio, capítulo 18 e o verso 19. Então abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 18 e o verso 19. E aqui Deus diz o seguinte: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, ou seja, que o profeta falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então Deus ele também deixa bem claro que aqueles que não ouvem as palavras de Deus, as orientações de Deus que são dadas através dos profetas, Deus ele pedirá contas àqueles que ouvem e àqueles que não seguem as suas orientações. Então, por isso que nós falamos que no momento do juízo, ninguém será livre por dizer, não sei, não soube, ou não sabia, ou ninguém me falou. A partir do momento que nós temos contato com a palavra de Deus, com a orientação dada pelos profetas, os apóstolos e todos aqueles que foram usados por Deus, nós temos um conhecimento daquilo que Deus ele quer que nós façamos. Então, Deus ele pede contas àqueles que ouviram, mas não seguiram os seus conselhos. Em outra tradução, diz assim, se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então, nós precisamos seguir as orientações de Deus. Como que Deus ele nos orienta nos dias de hoje? Através dos seus profetas. Então, isso mostra claramente que a mensagem de Deus, a mensagem que Deus ele envia através de um verdadeiro profeta, ela não se refere ao profeta em si, mas ela se refere ao próprio Deus. Nós hoje temos uma dificuldade em aceitar alguns conselhos proféticos, porque nós começamos a pensar assim, mas esse profeta ele falou para o tempo dele, ele falou algo que era relacionado ao povo daquele momento, talvez isso aqui não seja correto, e nós começamos a fazer uma análise do profeta, se realmente aquilo ali é relevante ou não, do conhecimento que ele tinha, se ele não tinha, se de repente ele fosse alguém que não tivesse o conhecimento suficiente para passar essa informação, e nós acabamos avaliando a pessoa do profeta em si, acabamos esquecendo que a mensagem que ele traz é uma mensagem de Deus e se refere àquilo que Deus ele quer que nós façamos, e dessa maneira nós acabamos negligenciando a palavra de Deus. Então, isso mostra que a mensagem que o profeta traz não é uma mensagem dele, não é algo que ele pensou em falar, não é algo que ele decidiu orientar, mas sim aquilo que Deus falou para ele, orientou ou revelou a ele, para que ele passasse ao povo, para que ele orientasse o povo e assim fosse seguido. Então, por isso que a palavra profeta significa boca de Deus. Ele fala aquilo que Deus orienta, ele ensina aquilo que Deus falou, aquilo que Deus revelou, não um conhecimento próprio. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela também nos dá algumas características para a gente identificar um profeta, porque hoje existem muitas pessoas que se dizem profetas, mas podem ser
pessoas que não são usadas pelo Espírito Santo, e existem muito disso. Então Deus ele dá algumas características dos profetas. Então eu vou resumir para vocês aqui. O estilo de vida, de acordo com Mateus 7, 15 e 20, Jesus fala assim: vocês reconhecerão os profetas pelos frutos. Então, se os profetas eles não seguem a palavra de Deus, não seguem a lei de Deus, as orientações da Bíblia, eles não são profetas verdadeiros, ou seja, profetas de Deus. Só abrir um parênteses aqui em relação à questão dos profetas. Muitas pessoas acreditam que profeta é aquele que fica adivinhando a vida das outras pessoas. Então, por exemplo, você chega diante de uma pessoa e a pessoa diz assim: eu tenho uma profecia para você, Deus me revelou. Daí Deus me revelou que seu esposo lá no trabalho está traindo você. Deus me revelou que a sua esposa está traindo você, ou que tem um amigo que está querendo fazer mal, ou seu vizinho tem alguma coisa contra você e Deus me revelou isso. Bom, isso não é o papel de um profeta. O profeta é alguém que fala uma mensagem vinda de Deus para orientar o povo a respeito daquilo que eles precisam mudar no seu caráter, no seu estilo de vida, orientar também sobre a lei de Deus, orientar sobre a vinda de Cristo, que é o que nós aguardamos, mas Deus ele não usa um profeta para estar adivinhando ou falando o que está acontecendo na vida das pessoas, tentando adivinhar. De repente alguém lá no teu trabalho está querendo te passar a perna, está querendo ocupar a tua posição. Isso não é papel de profeta, isso já é um adivinho. Agora, se está adivinhando do lado de Deus ou não, a gente tem que fazer um teste aí para conseguir identificar. Mas as pessoas que fazem esse tipo de adivinhação, eles não são profetas, pode-se dizer profetas, pode-se dizer que são usados por Deus, mas na verdade não é assim que Deus usa o seu profeta. Então, o estilo de vida do profeta mostra quem ele segue. Por exemplo, o cumprimento das profecias de um profeta, de acordo com o Deuteronômio capítulo 18, 21 e 22. Elas são feitas, as profecias, e elas têm que se cumprir, mas são profecias vindas de Deus. Lembrando que são profecias daquilo que Deus fala. Por exemplo, uma profecia muito conhecida é sobre a volta de Jesus, e a maioria dos profetas falam, e nós estamos aguardando o cumprimento dessa profecia. Então, o profeta, ele fala aquilo que Deus ele transmite a ele, as profecias que Deus falou a ele, o conhecimento que Deus passou a ele, e através do cumprimento dessas profecias, nós vemos que esse profeta realmente ele foi usado por Deus, que ele foi direcionado por Deus. Ele possui um chamado especial à fidelidade com a palavra de Deus, de acordo com Deuteronômio capítulo 13, verso 1 a 5. Então, o verdadeiro profeta, ele segue a lei de Deus, ele segue os 10 mandamentos, ele segue aquilo que Deus orienta. Ele não fica dizendo assim, olha, esse texto aqui do Antigo Testamento não vale mais. Essa parte aqui do Novo Testamento nós podemos deixar de lado, que não tem importância para a gente. Não, o profeta de Deus ele é fiel a toda a palavra de Deus. Porque nós sabemos na Bíblia que Deus ele não tem nenhuma parte da Bíblia, o Novo, do Antigo Testamento, que Deus simplesmente disse assim, isso aqui não vale mais, ou que Deus invalidou alguma porção da Bíblia. Então, o profeta de Deus, ele segue a orientação divina e segue completamente a palavra de Deus. Reconhece Jesus como homem e como Deus, ou seja, reconhece que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Senhor e que Jesus é o próprio Deus. Então, se alguém que se diz um profeta, ou que fica adivinhando a vida das pessoas, mas não acredita que Jesus é Deus e que Jesus veio a essa terra como homem, então ele já não se enquadra dentro do papel de um profeta. E ele está de acordo com todos os ensinamentos da Bíblia, principalmente os 10 mandamentos, onde as pessoas hoje elas têm o costume de invalidar um ou outro mandamento, ou todos os mandamentos. O profeta de Deus, como ele é direcionado e guiado por Deus, ele tem um compromisso de fidelidade com a palavra de Deus e com a lei de Deus. Então, todos os mandamentos de Deus, incluindo seus conselhos através dos profetas, eles são para o nosso bem. Um profeta, ele sempre fala aquilo que Deus quer transmitir ao povo, e tudo isso é para o nosso bem. E isso que nós precisamos entender, e entender que a mensagem de um profeta ela é tão valiosa em razão disso. Então é por essa mesma razão que as pessoas espirituais podem obedecer através do poder de Deus com alegria. Isso só acontece através da ação do Espírito Santo. Como nós falamos um pouquinho sobre essa questão dos profetas, tem um texto que eu queria falar para vocês aqui,
da escola sabatina até, que nós já estudamos há algum tempo atrás, que fala sobre a questão das profecias, dos profetas, que diz assim, ó, quem rejeita a palavra profética se fecha para as instruções do Espírito Santo. As consequências hoje não são diferentes das do passado. Perda do relacionamento com Deus e abertura para influências negativas. Então, quando nós deixamos de seguir os conselhos de Deus, que vêm dos seus profetas, nós infelizmente acabamos nos afastando de Deus e sendo usados por influência negativa. E agora, para nós chegarmos à segunda parte do nosso tema, e já irmos para o encerramento, eu faço uma pergunta que é a seguinte: será que essa falta de credibilidade que nós damos à palavra de Deus, não à pessoa do profeta, a gente tem ali Isaías, Jeremias, tantos profetas que nós temos na Bíblia, pessoas foram usadas por Deus, e até nossos dias de hoje alguns livros, como por exemplo de Ellen White, nós cremos que foi iluminada por Deus, foi guiada por Deus para nos dar alguns conselhos. Será que às vezes a nossa falta de credibilidade na palavra de Deus, no conselho de Deus, não faz com que nós deixemos de ser usados pelo Espírito Santo? Então, quando nós deixamos de acreditar na palavra de Deus, que é dado por algum profeta, por razão de preconceito, ou seja o que for, nós deixamos que o Espírito Santo ele venha agir na nossa vida. E hoje nós podemos aplicar então essa segunda parte do nosso estudo, onde ela fala sobre a razão pela qual muitas coisas não têm acontecido como deveriam no meio cristão. Por exemplo, as igrejas hoje, elas têm planejamento e têm estratégia. E essa é uma tarefa importante dos líderes da igreja, dos pastores, de ter planejamento e estratégias. Encontrar boas soluções e métodos para fazer os deveres da igreja e, principalmente, o ponto principal, que é o trabalho evangelístico, o trabalho missionário. Levar a palavra de Deus às outras pessoas para que elas também conheçam a Jesus e elas encontrem a salvação. Tudo isso envolve uma questão de planejamento, de estratégia, trata de buscar e aí dentro desse planejamento e estratégia nós precisamos trabalhar no ponto de buscar crescer espiritualmente para que Deus ele venha nos usar e nos dar sabedoria para fazer a sua vontade. E nós precisamos pensar em algumas coisas em relação a isso. E eu tenho uma citação aqui de Dennis Smith e outras pessoas também que diz assim, Dwight Nelson, na realidade, ele escreveu um texto, eu quero ler um texto aqui de Dwight Nelson, que ele escreveu na Conferência Geral de 2005, onde ele dizia o seguinte, isso é há 15 anos atrás, 16 anos atrás. Nossa igreja desenvolveu rituais admiráveis, planos e programas, mas não admitimos finalmente a falência espiritual, ou seja, a falta do Espírito Santo, que tomou conta de muitos de nossos ministros, ou seja, pastores, líderes, e nós nunca iremos além do nosso cristianismo nominal. Então, Dwight Nelson ele fala que a igreja ela não tem crescido nesses últimos anos porque nós temos uma falência espiritual e nós não queremos admitir que espiritualmente nós estamos falidos. Muito disso porque nós deixamos de crer na palavra de Deus, que foi dada por Ele através dos seus profetas, onde nós fazemos ali seleções daquilo que nós achamos que é importante. Isso aqui eu acho que é importante para a minha vida, isso aqui talvez não tenha um significado muito grande, eu vou ficar com essa porção do Novo Testamento, essa porção do Antigo Testamento, e o resto eu não vou dar muita importância. Então nós acabamos perdendo a influência do Espírito Santo. E Dennis Smith ele diz o seguinte, ao abordar esse tema, ele diz assim, não tenho nada contra os planejamentos, programas e métodos, mas temo que estejamos dependendo apenas de coisas para continuar a obra de Deus. Os planejamentos, programas e métodos não terminarão a obra de Deus. Nem os grandes oradores, nem os maravilhosos concertos cristãos, nem transmissões via satélite terminarão a obra de Deus. Nem através da internet, nem através de TV, não é isso que vai terminar a obra de Deus. O Espírito de Deus terminará a sua obra. O Espírito de Deus falando e trabalhando através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então, o que a gente está vendo aqui é que não estamos dizendo que é errado você ter um planejamento e uma estratégia. Mas o que esses autores estão dizendo é que nós estamos dando mais ênfase em planejamentos e estratégias humanas e estamos nos esquecendo de buscar a ação do Espírito Santo na nossa vida,
de dar credibilidade à palavra de Deus, que foi direcionada a nós através dos seus profetas, e isso tem impedido a ação do Espírito Santo. Em outra citação ele diz assim: quando o povo de Deus for uma unidade no Espírito, todo farisaísmo e toda justiça própria que foram o pecado na nação judaica serão expulsos de todos os corações. Então a obra ela será feita através do Espírito Santo, através daquilo que o Espírito Santo fará através de mim e de você. Então não adianta nós planejarmos, pensarmos, treinarmos, se nós não buscarmos aquilo que é mais importante, que é a ação do Espírito Santo. A Bíblia mostra que o Espírito Santo é um requisito crucial para o nosso alcance, para o nosso crescimento espiritual, para o alcance de muitas pessoas para Cristo. A gente vê isso no livro de Atos, nós vamos ver bem claro ali a ação do Espírito Santo e a igreja então, ela crescendo e se multiplicando através da obra do Espírito Santo. Na Alemanha nós temos algumas igrejas que elas estão crescendo e de outro lado algumas igrejas que elas se estabilizaram. Estão diminuindo de tamanho. E entretanto, no nível mundial a gente pode ver que a igreja ela tem crescido bastante. Só que da mesma maneira como a igreja tem crescido em número de pessoas que vêm para a igreja, há um número muito grande de pessoas que também têm abandonado a fé cristã após a sua conversão, após o batismo, e isso é uma preocupação muito grande. Nós devemos encontrar a razão do porquê isso tem acontecido. Por que esse fenômeno que acontece, por exemplo, em outros países, também acontece no nosso país. Na Alemanha, muitas igrejas têm crescido e eles têm feito alguns estudos e têm visto que o povo ou no local onde a igreja está crescendo, eles têm buscado primeiramente Deus e permitido que o Espírito Santo venha atuar na vida deles. Por outro lado, as igrejas que têm se estagnado ou até mesmo diminuído o seu tamanho, eles têm deixado de buscar a ação do Espírito Santo. Então nós vemos que o problema que nos preocupa é porque nós não temos buscado a ação do Espírito Santo em nossa vida e temos levado a palavra de Deus, as orientações de seus profetas, de uma forma muito simples e até às vezes ignoramos a mensagem de Deus. Então nós temos nos desenvolvido e nos adaptados com muitos programas e planos que nós temos e coisas que nós fazemos na igreja, mas nós temos esquecido que nós precisamos do Espírito Santo e que é o Espírito Santo que vai levar essa igreja, que vai nos levar a crescer espiritualmente, nos levar a ter um conhecimento da palavra de Deus e sermos usados por Ele para a pregação do Evangelho. Eu quero ler com vocês aqui duas citações de Ellen White, e eu confesso para vocês essas citações aqui me deixaram muito assim apreensivos e realmente a gente tem que refletir sobre aquilo que ela fala, lembrando que isso foi falado há muito tempo atrás, no ano de 1800 e... Depois eu vou passar para vocês a data aqui, mas em uma das citações ela diz assim: o Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade. Olha só o que ela falou na época dela, que Deus ele não trabalha para trazer muitas pessoas para a verdade, ou seja, para que muitas pessoas se convertam. Então parece que Deus ele escolhe as pessoas que Ele quer que se convertam, que sejam batizadas, pelo seguinte: por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos. Só nessa primeira parte aqui desse parágrafo já é algo que assusta quando nós cremos que ela foi usada por Deus e Deus ele deu essa mensagem onde ela diz que Deus ele não traz muitas pessoas hoje para a conversão, isso ela falou no tempo dela, porque muitos membros da igreja eles não foram convertidos e dos que uma vez convertidos voltaram atrás. E dela faz uma pergunta: que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus a qual seu povo deve apresentar? Então veja que é algo que é assustador quando nós não buscamos a presença do Espírito Santo, quando nós não buscamos uma conversão através do Espírito Santo, onde nós percebemos que Deus ele não permite que muitas pessoas hoje venham para a igreja, que pessoas se convertam, porque dentro da própria igreja cristã existem pessoas não convertidas e essas pessoas podem colocar a perder a salvação daquelas pessoas que vierem aceitar a Jesus como Salvador. Aqui falando sobre a questão do exemplo. Então, a nossa conversão, ela precisa ser verdadeira, porque se nós não somos cristãos verdadeiramente convertidos, nós podemos levar outras pessoas a se perderem e se afastarem da igreja.
E eu pergunto, será que não é isso que tem feito com que muitas pessoas se afastem do nosso meio? Será que é isso que não tem feito que muitas pessoas se afastem da igreja de Deus por causa das minhas atitudes ou por causa de alguma atitude errada que você tenha? E ela continua falando assim: se nos humilharmos perante Deus e se nós fôssemos bondosos, corteses, compassivos, piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. E veja outro texto impactante onde ela diz assim: se nós fôssemos bondosos, corteses, passivos, piedosos, aonde há uma conversão, nós teríamos centenas. É como se em um momento onde que nós tivéssemos uma pessoa que decidisse ao lado de Cristo e que fosse batizada, nós tivéssemos 100 pessoas se entregando a Cristo. Por outro lado, pessoas que não estão completamente preparadas, elas também são batizadas. E Ellen White ela também fala sobre isso dizendo o seguinte: o novo nascimento é uma experiência rara nesta era na era do nosso mundo, a era que estamos vivendo hoje. Ela aplica para o tempo dela. Isso foi escrito em 1897. Esta é a razão pela qual há tanta confusão nas igrejas. Muitos assumem o nome de Cristo e são profanos e impuros. Estes foram batizados, mas foram enterrados vivos. O eu não morreu, portanto não há uma ressurreição para a vida nova em Cristo. Então isso foi escrito no ano de 1897. Se você pensar nos dias de hoje, como que estão? Será que alguma coisa mudou? Será que nós estamos diferentes? Muitas pessoas não podem vir à igreja. Deus ele evita que essas pessoas se convertam e dá outra maneira e cria outra maneira que elas encontrem a salvação, porque se elas viessem para o nosso meio hoje, nós cristãos que não estamos totalmente convertidos, elas vão acabar abandonando a fé e se perdendo, acabar abandonando os caminhos de Deus. E isso tem acontecido muito nos nossos dias de hoje. Por outro lado, muitas pessoas são batizadas sem preparo, sem conhecimento, assim como ela fala, se tornam pessoas impuras e profanas, e isso acaba destruindo todo o conceito cristão e acaba fazendo com que as igrejas elas tomem um rumo diferente daquilo que Deus ele tem ensinado e Deus tem orientado. Então, por isso que nós precisamos buscar uma conversão verdadeira. Nós precisamos ser verdadeiramente convertidos. E muitas vezes, por causa do pecado de uma única pessoa, por causa do erro de uma única pessoa, nós trazemos maldição para a nossa igreja, para a nossa família. Muitas pessoas não vêm ou não se convertem por causa desses erros, e às vezes pecados ocultos que nós temos. E nós precisamos clamar a Deus para que Deus ele venha transformar a nossa vida. Esse é um tema que ele é bem forte, assim, traz bastante reflexão para a nossa vida. Eu praticamente, quando estudo esse tema, eu fico assim bem apreensivo vendo e pensando assim, poxa, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos mudar? Mas Deus ele tem a solução, é buscar o Espírito Santo, é entregar a nossa vida a Ele através da ação do Espírito Santo. Se nós não fizermos isso, muitas pessoas vão deixar de alcançar a salvação, muitas pessoas vão deixar de conhecer a palavra de Cristo, porque nós mesmos que somos cristãos, aqueles que deviam ensinar e instruir as pessoas, nós não temos uma conversão verdadeira. E ao invés de ajudarmos Deus na pregação, nós acabamos afastando as pessoas do caminho de Deus. Mas devemos louvar a Deus porque Deus é misericordioso, que Deus ele coloca sobre nós o seu Espírito Santo, porque Deus ele nos perdoa e Deus nos restaura. E o que nós precisamos fazer é buscar um reavivamento através do Espírito Santo, um reavivamento pessoal. Eu e você precisamos mudar a nossa vida, seguir as orientações de Deus, ler a palavra de Deus, buscar o conhecimento dado através dos profetas de Deus, mudar os nossos hábitos, mudar a nossa maneira de viver, de nos relacionarmos com as pessoas, abandonar todo tipo de pecado para que Deus venha nos usar e nós sejamos uma maneira que Deus venha influenciar a igreja e aquelas pessoas que também querem conhecer sobre a palavra de Deus. Que Deus ele abençoe você, que Deus ele venha derramar sobre nós as suas bênçãos, que Deus ele venha reavivar o nosso espírito, que nós realmente venhamos entregar nossa vida a Deus, para que o Espírito Santo nos use, para que a obra do Evangelho ela siga avante e para que Jesus ele possa voltar logo. Que Deus abençoe você, que Deus continue te usando e que Deus venha transformar a vida de cada um de nós. Nesse momento eu convido você para nós fazermos uma oração e pedirmos para que Deus ele venha transformar a nossa vida através da ação do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, queremos agradecer pelo teu cuidado, pela tua proteção.
agradecemos porque o Senhor derrama sobre nós a tua misericórdia, e por isso nós pedimos perdão pelos nossos erros, as nossas falhas, por deixarmos de crer na orientação dada por ti através dos teus profetas. Pedimos perdão porque muitas vezes nós não damos um testemunho verdadeiro, um testemunho fiel da tua palavra. Muitas vezes nós falhamos, erramos, mas nós temos a certeza que o Senhor nos perdoa e que o Senhor quer, acima de tudo, transformar a nossa vida. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, que nós sejamos cristãos verdadeiramente convertidos e usados por ti, para que nós sejamos usados também para levar a tua mensagem a outras pessoas, para que a nossa igreja esteja preparada para receber novos conversos, para que eles também alcancem a salvação e que nós juntos possamos estar no céu contigo. Que o Senhor derrame sobre nós as tuas bênçãos, a tua proteção, nos dá uma ótima noite de descanso, atende a nossa oração, cuida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então, uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro online, que será no próximo sábado. Que Deus abençoe cada um de vocês.